Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória contra o Internacional por 2-1 em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes daqueles recados básicos aqui do canal, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para voltar a vencer como mandante, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram em campo no decorrer da partida Matheus Henrique, Gabigol, Eduardo e Kaique Kenjo. Olha, vou começar falando dos gols. E o gol que o Cruzeiro sofreu tem uma situação que me incomoda. Mas, no geral, a vitória ela é muito importante e necessária, né? Já lá em 3 jogos que o Cruzeiro não ganhava dentro de casa e com desempenho pouco agradável, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que das últimas partidas, talvez o melhor desempenho foi contra o Botafogo, no Newton Santos. Aí depois a gente pode ver e tal, de colocar talvez aí CRB, né, pela questão da classificação, mas o desempenho contra o Ceará, o CRB na ida, claro que tem aquele contexto do pênalti não marcado, mas o CRB na ida, o Santos, o próprio jogo contra o Mirassol, mesmo com todo o contexto que existia ali em cima daquele jogo do Mirassol, mas cabe colocar esse jogo também. Eu acho que desses jogos aí, esse é o que tem um desempenho, e principalmente, né? Ceará, CRB, partida de ida, e o Santos. Eu acho que esse jogo é o que traz assim um desempenho, não o ideal, o pleno, mas um desempenho de maior satisfação. Que é um jogo onde o time conseguiu ter controle, conseguiu atacar a fraqueza do adversário, que, por exemplo, o Pedro Torres lá da Samuca TV trouxe isso, né? E o primeiro gol sai em função dessa questão. O Inter tem muita dificuldade de marcar a lateral do campo, né? Os lados do campo, como o Pedro pontuou. E o primeiro gol sai por causa disso. É uma bola que chega, acho que no Caio Jorge, do Caio Jorge ela chega no Romero, Romero cruza no Wanderson, essa bola vai cruzar a extensão da área, vai chegar no Wanderson, o Wanderson rola para o Matheus Pereira, que dá a cavada, né? E faz um golaço, é uma pintura, assim. É de aplaudir de pé e tudo mais, né? Quem fala que, pô, o Pereira não quis fazer aquilo, ele quis cruzar, ô irmão, você não chutou uma bola na sua vida, né, cara? Né? Você nunca assistiu um jogo de futebol. Eu não sei onde você estava, assim. Talvez você chegou hoje, né, para acompanhar futebol, porque é notório, é muito claro no gesto técnico, em tudo que o Pereira vai fazer no lance, que ele quer fazer aquilo. Aquilo ali é a intenção dele, e ponto final. Ele não vai fazer outra coisa, ele não vai chutar, ele não vai chapar, ele ia dar aquela cavada. Um ano e um dia antes, né? Ou seja, lá em 2024, contra o Boca, ele já tinha tentado. Só que naquela ocasião o Romero foi muito feliz pelo lado do Boca e conseguiu desviar a bola o suficiente para ela ir na trave, né? Tirando assim o que seria o terceiro gol do Cruzeiro. Mas esse ano o Rocher não conseguiu, né? O goleiro do Inter não foi feliz, ainda bem, né? O goleiro do Inter não foi feliz e não tirou esse golaço, essa pintura do Matheus Pereira. Óbvio, eu só vou colocar um detalhe aqui, que contra o Boca teria um peso diferente. Se aquele gol, se esse gol, né? Aquela finalização contra o Boca entra, aquele gol contra o Boca acontece, era o gol que possivelmente classificaria o Cruzeiro sem precisar passar pelos pênaltis. Porque naquela altura do jogo já estava 2-1, né? E era o placar que levaria a disputa por os pênaltis por causa de um gol de diferença. O Boca tinha ganhado na Argentina de 1-0 e o Cruzeiro estava ganhando aqui de um gol de diferença.
Isso levou para os pênaltis a partida, né? Se aquela bola entra, provavelmente o Cruzeiro teria classificado direto. Ou seja, teria um peso ainda maior. Além da beleza, da questão estética do gol, né? Teria o peso de que foi o gol da classificação. Por isso eu lamento tanto o Romero ter encostado naquela bola. Por isso eu lamento tanto aquela bola ter ido na trave. Mesmo, claro, e eu aplaudo muito esse gol do Pereira. Eu acho esse gol contra o Inter uma coisa sensacional. Assim, se você pegar os dois vídeos, até o jeito dele pedir a bola é o mesmo. Sabe? Ele abre os braços indicando que ele tá sozinho, sabe? O Wanderson rolou, tipo, é coisa linda, é uma pintura. Fizeram um vídeo em câmera lenta, é uma maravilha assistir aquilo. Parece que o vídeo tem 4 horas de duração. É um negócio incrível, é lindo demais. Mas assim, o contra, são esses perfis na Sport Center, TNT e tal. E eu não sei se o perfil da ESPN Brasil, mas eu acho que foi do Sport Center. Colocou os dois vídeos assim, sabe? Pô, é magistral, é um negócio de doido, assim. Então, muito feliz na finalização, no gesto, em tudo que fez ali, o Matheus foi muito feliz. É uma partida muito boa também. Há de se ressaltar isso, além do gol, né, ela é premiada e coroada com um golaço, mas é uma partida muito boa. Mas aí 5 minutos depois, dá um apagão no Cruzeiro. E eu não consigo entender porque o Cruzeiro, para fazer um gol, soa litros e litros e litros. O adversário, para fazer um gol no Cruzeiro, basta fazer força, sim. E nem é muita força, não. É o mínimo de força. O Inter foi, das poucas finalizações que o Inter teve, cruzou a bola pro Tabata. Tabata dominou, pensou, ajeitou, endireitou o corpo, equilibrou, olhou de novo, viu o que ia fazer e aí finalizou. Quando ele estava daqui para cá, do pensar o que ia fazer por fazer, é que a marcação resolveu chegar. Aí já não adianta, irmão. O cara já tá fazendo já, filho. Você vai chegar atrasado. Que foi o que aconteceu, né? O Tabata finaliza, empata o jogo. Não há falha assim. O Kaique. Eu não tô nem falando do Kaique dar o bote. Tipo, ir lá e tentar tomar a bola. Porque eu poderia tomar um corte seco, seria pior e eu estaria criticando ainda mais. Mas encurtar, sabe? Encurtar, fechar o espaço, né? Gerar uma dúvida na cabeça do jogador. Ou seja, tentar induzir o jogador ao erro, sabe? Não deixar o jogador dominar, ter calma, paciência, né? Para fazer o que quer, né? E aí finaliza, empata o jogo. Mas assim, o Cruzeiro ainda teve algumas oportunidades, mas eu fico. Tem hora. Eu entendo que a relação do Wanderson com a bola é muito complicada. Mas eu acho que o Wanderson também precisa fazer um gol, né? O último gol que ele fez, ele ainda vestia a camisa do Inter, né? E, cara, é coisa de doido. Quando ele acerta o chute, o goleiro defende. O goleiro faz uma defesa simplesmente sensacional. Foi a defesa que o Rocher fez na finalização do Wanderson no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu lá ia deixando o negócio passar. O Djalma teve uma chance no primeiro tempo, não pode perder. Ele tenta cabecear ela no canto esquerdo do Rocher, que é uma falta, se eu não me engano, o Wanderson bateu essa falta, desviado pelo jogador do Inter na primeira trave, e a bola sobra para o Djalma. Ele tenta cabecear no canto esquerdo do Rocher, mas não dá certo. Eu não sei se tinha possibilidade, porque ali a decisão ela tem que ser tomada muito rápida. Mas se tivesse a possibilidade, cabecear essa bola para quem estava chegando no segundo pau, ou a finalização direta cruzada de cabeça, né? Porque do jeito que ele tentou ali, não ia rolar mesmo, assim. Tinha um jogador na frente ainda. E é a mesma situação de um lance que eu quero pontuar do segundo tempo, que é o lance do Christian. O Christian também tenta uma cabeçada assim no segundo tempo, no canto esquerdo. Acho que é o Christian, se eu não me engano é o Christian. Não dá certo.
cabeceia a bola muito reta, sabe? Não tem direção do gol, vai para fora. Pouco tempo depois sai o gol do Caio Jorge, né? Que eu acho um gol bonito também. É uma cavadinha na frente, né? Sai com muita calma na frente do goleiro, dá a cavadinha, faz o segundo gol e, consequentemente, números finais ao jogo. Um jogo onde o Cruzeiro conseguiu ter um controle melhor das coisas, né? Até porque não esperou até 40, 45 para fazer a primeira mexida, né? Já foi trocando as peças à medida que as outras peças foram apresentando um certo cansaço. Aí tem aquela questão, né? O cansaço ele vai pesando, o cansaço ele acumula, não tem jeito, né? Por exemplo, você vê que o Lucas Silva está desgastado. O Lucas Silva está bem desgastado. O Lucas Silva não está conseguindo desempenhar por muito tempo. Dá um determinado momento o Lucas Silva prega no jogo, né? Então, assim, o cansaço a gente está vendo aí que acumula e pesa muito. Mas dessa vez eu não tenho nada a criticar das substituições. Colocou o Matheus Henrique quando tinha que colocar, Eduardo e Gabigol quando tinha que colocar e o Kenji quando tinha que colocar. É muito melhor se oportunizar o Kenji, mesmo que foi poucos minutos, do que ficar oportunizando jogador que já demonstrou que não vai render nada, cara. Né? É uma situação muito melhor. E o Kenji nessa brincadeira ainda arrumou um amarelo pro Vitão, né? Que é o que a gente espera de um ponta. Pega a bola e vai para cima. Pega a bola e parte para cima. De um jogador de velocidade, de drible no ataque, a gente espera isso, pegar a bola e partir para cima. E aí aprimora a finalização, aprimora a questão tática, aprimora até questões técnicas. Mas nesse primeiro momento, pega a bola e vai para cima. Tenta arrumar alguma coisinha, né? Vai ajudar muito o time. Tende a ajudar muito o time. E assim, é bom ver o Cruzeiro fazer esse controle. É bom ver esse tipo de situação. Porque depois do que nós passamos contra o Ceará, contra o CRB e contra o Santos, principalmente Ceará e Santos, que foram derrotas de virada dentro de casa, olha, existe, principalmente ali quando toma um empate do Inter, existiu o receio do Inter virar o jogo, né? E não foi o caso. O time conseguiu controlar sua própria ansiedade ali ao longo da partida. Em determinados momentos tinha uma afobação para resolver as coisas. Alguns jogadores eu acho que melhoraram dentro do jogo. O William é o exemplo. Em determinados momentos o William meio que marcava sem dar bote, marcava de longe. Aí ele foi meio que ajustando essas questões dentro do jogo e terminou o jogo muito bem. Outra coisa que eu acho assim importante, além dessa retomada das vitórias, né, é você olhar e ver que o treinador soube mexer no time no momento correto, no momento que tinha para mexer, sabe? Não é aquela coisa de arrastar a substituição até próximo do fim da partida, não. Soube mexer no momento certinho e com isso o time conseguiu ter gás, conseguiu ter ali um jogador que corresse, que disputasse, que ocupasse o espaço, que incomodasse o adversário, ali um jogador zerado, né, assim, tanque cheio, né, que conseguisse fazer uma marcação para não deixar o meio de campo dos caras correr solto. Isso não podia acontecer. E ainda nesse jogo teve a expulsão do Borré, que eu vi a análise da Renata Ruel, dela falando que teve uma falta do Christian no Borré antes, né? Realmente tem árbitro que marca esse tipo de falta. Mas se eu não me engano, antes desse lance do Christian e do Borré, teve um lance envolvendo o Eduardo no meio de campo, em que não foi marcado falta. E eu não vi ela analisar isso. Não foi marcado falta. E é um lance muito similar do Christian no Borré. Ou seja, se é falta do Christian no Borré, seria falta do jogador do Inter no Eduardo. Aí ela falou, né, que não teria expulsão se tivesse marcado a falta do Christian no Borré. Não existiria nenhum lance do Christian com o Borré se tivesse marcado a falta no Eduardo. Ou seja, o árbitro não deu aquele tipo de falta, não deu a falta que o Christian teoricamente fez e expulsou o Borré corretamente. Porque o Borré dá uma entrada criminosa no Christian, né? É uma coisa que
não poderia acontecer. E o Borré faz algo assim inexplicável. Uma entrada daquela no meio de campo. Não tinha porquê e nem onde acontecer uma situação daquela, né? Então, assim, eu entendo, eu acho que está num limite o lance do Christian. Você vai encontrar árbitro que marca e árbitro que não marca, mas a arbitragem do Candançan, eu acho ela muito ruim, eu achei ela muito ruim. Teve lance que não era para amarelo, que ele deu amarelo. Teve lance que não era falta, que ele deu falta. Mas assim, no geral, ele manteve nesse lance. Quando você pega a situação do Eduardo, a situação do Christian com o Borré e a situação do Borré com o Christian, ele manteve um critério. Ele não marcou a falta no Eduardo, que foi muito similar à falta, a dita falta, a dita falta que o Christian fez no Borré, e ele expulsa o Borré por uma entrada muito dura, né? Então, assim, eu acho que cabe aí um questionamento, sim, mas é ver se não teve a questão da aplicação do critério do próprio árbitro. E aí a gente voltaria lá no Wilton, por exemplo. Mas eu vou ser bem sincero, é muito bom ganhar um jogo assim, e que o Cruzeiro é muito melhor para mim falar de vitória, né? Falar quando acontece uma vitória é muito melhor. Uma vitória, uma sequência de muitas vitórias com pouco empate, igual estava acontecendo no começo do campeonato, eu adoro. É muito melhor você falar de vitória do que você falar de empate e do que você falar de derrota. Porque até quando você vai analisar a vitória, até aquelas ponderações, digamos, menos efusivas, menos animadas, elas são meio que consideradas ali e tal, porque fazem parte, né? Mas assim, numa boa, eu acho que foi necessário demais, ainda mais para esse momento que nós vamos começar a viver aí, de uma decisão na Copa do Brasil, né? Que é o jogo de quarta-feira contra o Atlético. Agora, para encerrar o vídeo, as camisas que estão aqui na composição, que essa camisa aqui é uma camisa de pré-jogo, né? Uma camisa pré-game, pré-jogo ali, que a Adidas fazia até 2021 para o Cruzeiro. Acho que em 2022 o Cruzeiro não teve isso. Utilizava camisa de treino mesmo, né? Se eu não me engano muito, né? Mas em 2021 o Cruzeiro tinha essa camisa, que é um template. Essa é um azul. É um template que lembra muito aquela camisa que foi considerada uma camisa comemorativa do acesso em 2022, que a imagem vai estar aparecendo por aqui em algum lugar, né? Que tinha aquele escudão fechado com as 5 estrelas e tudo mais. Aquele template, aquela cor era um azul marinho, né? Essa cor aqui é o azul tradicional do Cruzeiro e tudo mais. E era uma camisa utilizada ali pelos atletas no aquecimento, né? A intenção dessa camisa era ser utilizada ali no aquecimento. Camisa até legal, mas bem basicona da Adidas mesmo, sabe? Um escudo meio... O escudo. O símbolo da Adidas numa espécie de TPU e as estrelas costuradas. Essa camisa aqui é a terceira de 2021, 22, 21 não, 22, que o Cruzeiro foi o ano do acesso do Cruzeiro, né? É uma camisa, se eu não me engano, nós estreamos ela contra o Operário. Foi um jogo até no dia 7 de setembro, né? No dia da Independência. Ou o jogo foi no dia 8. Mas a camisa fazia referência à questão da independência do Brasil, viu? Além do que era um ano de Copa também. Então nós ganhamos aí uma opção, né? Quem não tem camisa do Brasil tinha camisa amarela aí do Cruzeiro para utilizar, né? Nos jogos da seleção brasileira, para assistir os jogos da seleção. Mas é uma camisa que eu me lembro do Cruzeiro estreando ela contra o Operário, na vitória de 1-0 no Mineirão, que meio que deu o caminho assim, né? O caminho já estava muito trilhado e tal, mas ali deu uma sensação maior do acesso estar próximo, né? Tanto é a festa depois do jogo e tudo mais. E o acesso veio se confirmar, né? O Cruzeiro sai, enfrenta o CRB, ganha de 2-0. Aí no jogo seguinte, contra o Vasco, faz o que? 3-0, confirma o acesso. E na outra semana desse jogo contra o Vasco, depois de ter enfrentado a Ponte Preta,
o Grêmio ter sido derrotado pelo Sampaio Corrêa e o Bahia ter sido derrotado pela Chapecoense, o Cruzeiro confirmou o título da Série B de 2022. Né? Já tinha confirmado o acesso numa semana, confirmou o título na outra e passou um bom tempo aí já jogando como um time que tinha subido e com um time, como um time campeão da competição naquele ano. Beleza? Bom, pessoal, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Peço que, caso não tenha deixado seu like, deixe o seu like. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima semana e que no próximo jogo, partida que inicia a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, nós tenhamos um excelente jogo, um excelente desempenho e um ótimo resultado. Muito obrigado a todas e todos e até o próximo vídeo.